Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 13, diz a palavra de Deus: A mim, que dantes fui blasfemo, e perseguidor, e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Até aqui. Falar sobre o apóstolo Paulo é falar sobre um ícone da igreja cristã. Falar sobre o apóstolo Paulo não é falar sobre qualquer pessoa. Quando nós mencionamos o apóstolo Paulo, nós estamos falando sobre simplesmente o maior evangelista da história do cristianismo. Nós estamos falando sobre o maior missionário da história do cristianismo. Nós estamos falando sobre o maior pregador da história do cristianismo. Nós estamos falando sobre o maior teólogo da história do cristianismo. Nós estamos falando sobre o maior plantador de igrejas do cristianismo. Hoje nós temos grandes homens de Deus. Hoje nós temos pessoas que servem como referência para cada um de nós. Mas falar do apóstolo Paulo é falar sobre alguém que marcou a história do cristianismo. É falar sobre alguém que dividiu a história do cristianismo em antes e depois de Paulo. A Bíblia Sagrada nos diz que Paulo, conforme ele mesmo diz no texto, era blasfemo, perseguidor, era opressor dos cristãos. O apóstolo Paulo tinha a sua formação no judaísmo, era um mestre no judaísmo, sendo formado, diz a Bíblia Sagrada, aos pés de Gamaliel. Gamaliel, que era o grande mestre dos dias do apóstolo Paulo, que era a grande referência, o grande ícone do judaísmo nos dias do apóstolo Paulo. Então Paulo, sendo judeu de nascença, da tribo de Benjamim, diz ele, formado nas leis, um homem que era versado nas leis veterotestamentárias, um homem que conhecia e zelava pela lei de Deus, foi também aquele que quebrou a lei de Deus em nome de honrar a sua religião, em nome de honrar a sua fé. Quando a Bíblia Sagrada diz que o apóstolo Paulo se apresenta como sendo um blasfemo, como sendo um perseguidor e como sendo um opressor, a Bíblia nos faz entender que este homem, em nome de defender a sua religião, em nome de defender a sua lei, sendo blasfemo, ele quebra os 5 primeiros mandamentos da lei. Sendo perseguidor e sendo opressor, ele quebra os outros 5 mandamentos da lei. Muitas pessoas, por muito zelo por uma doutrina, por muito zelo por uma religião, por muito zelo por uma religiosidade, por uma filosofia, ignoram as coisas mais essenciais da vida. E a coisa mais essencial da vida, que fora ensinado pelo próprio Jesus e anteriormente por Deus Pai, é o amor. É o amor filantrópico, é o amor interpessoal, é o amor para com o seu semelhante. Muitas vezes nós desumanizamos aquele que pensa diferente de nós. Muitas vezes nós colocamos sobre aqueles que pensam diferente de nós uma pecha de um demônio, de um ser execrável, de alguém que não merece viver, de alguém que não merece ser ouvido, de alguém que não merece ser respeitado. Eu posso dizer para vocês que a coisa mais preciosa da vida é a maturidade. E a maturidade ela vem com o tempo, mas a maturidade ela também vem com as dores, ela vem com as experiências. E a maturidade nos faz perder as paixões da infância. O apóstolo Paulo, ele era infante, ele era jovem ainda, e defendia com paixão aquilo que ele acreditava.
e defender com paixão aquilo que ele acreditava, o fazia desumanizar os demais, o fazia perseguir os demais, e o fazia tirar a vida dos demais. E a maturidade nos faz respeitar aqueles que pensam diferente de nós. E eu posso dizer para vocês, isso é algo tão fabuloso, isso nos traz uma paz tão grande. Me recordo da minha juventude ainda, quando também defendia com unhas e dentes aquilo que eu acreditava e queria impor para as pessoas aquilo que eu acreditava, como sendo verdade absoluta. Hoje eu creio sim ainda, que aquilo que eu creio é uma verdade absoluta, mas hoje eu consigo conviver com quem pensa diferente de mim, com quem não entende da mesma forma, com quem não acredita da mesma forma. Sabe, é você lidar com as pessoas que fazem totalmente o oposto daquilo que você ensina. Pessoas que dizem na sua cara que não acreditam no Deus que você serve, e você consegue receber isso em paz. Você consegue receber isso com tranquilidade. Isso não tira mais a tua paz, isso não te afeta. Eu posso dizer para você que isso não tem preço. Isso é a coisa mais preciosa que se tem. E hoje nós vivemos ainda os extremos. Nós desumanizamos as pessoas que pensam diferentes de nós. O apóstolo Paulo era assim. Esse é um defeito que todos nós temos. E que somente o tempo e somente a maturidade vão nos tirar isso da nossa mente. Vão nos fazer mudar. Vão nos fazer refletir. Por isso que eu disse que o cristianismo, ele é um antes de Paulo e ele é outro depois de Paulo. Um homem versado nas leis, um homem versado na cultura judaica, um homem versado na cultura grega, um homem versado na cultura romana, um homem que tinha trânsito dentro do Império Romano. Esse homem, um dia, encontrou-se com Cristo. E quando esse homem encontra-se com Cristo, a sua vida muda radicalmente. E como eu disse, a sua conversão ela se torna um marco na história do cristianismo. A sua conversão, de fato, transformou o cristianismo. A sua conversão foi algo tão importante e tão impactante que o evangelista Lucas, ao escrever o livro de Atos, ele menciona a conversão de Paulo 3 vezes. Em um livro que tem 28 capítulos, ele relata a conversão de Paulo no capítulo 9, ele relata a conversão de Paulo no capítulo 22, e ele relata a conversão de Paulo no capítulo 26. Tamanha foi a importância da conversão desse homem. Tamanha foi a importância desse homem para o cristianismo. E ao pensar sobre quem era Paulo, ao pensar sobre a conduta de Paulo, nos vem à mente a reflexão: o que levou Paulo à conversão? O que ocasionou a conversão de Paulo? E o próprio Paulo responde no texto que nós lemos: a graça de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. O que ocasionou a conversão de Paulo foi a graça de Deus. Porque ao olhar para Paulo, Jesus não via absolutamente nada de positivo. Nesse texto, ele escreve a Timóteo. Timóteo sendo este um homem, um jovem, que Paulo encontra na sua segunda viagem missionária. Isso está relatado em Atos capítulo 16. Quando diz que indo para Listra e Derbe, Paulo encontra-se com Timóteo. E quando a Bíblia diz que Paulo encontra-se com Timóteo, Atos 16 e 3, a Bíblia diz que Paulo de imediato quis levá-lo consigo. Ou seja, a alma de Paulo se apega à alma de Timóteo. O Espírito bate com o Espírito de Timóteo. E a partir daquele momento, e a partir daquele dia, Timóteo se torna alguém fundamental, imprescindível e indispensável na vida de Paulo. Paulo esse que, ao adentrar a fé, encontrou oposição. Ao adentrar e a crer e a aceitar e a aderir à fé, ele encontrou empecilhos e obstáculos. Mas ele encontrou em Timóteo
alguém que seguiria ele, alguém que seria seu companheiro até o final da vida. Nós precisamos, tal qual Paulo, ao longo da nossa caminhada, encontrar pessoas que de fato tenham a alma apegada à nossa alma, que liguem-se a nós, que se tornem nossos companheiros. A Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. É melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga. É melhor serem dois do que um, porque um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. O apóstolo Paulo, nos seus momentos mais difíceis, ele pôde contar com Timóteo. Nos momentos de maior aflição, Timóteo estava do seu lado. E ele escreve essa carta a Timóteo, e sabemos que posteriormente ele escreve a segunda carta. E também escreve uma carta a Tito. Possivelmente as 3 cartas são escritas em períodos muito próximos, ali entre o ano 60 e o ano 64 da era cristã. E estas cartas, as 3 cartas, são chamadas de cartas pastorais. Porque nessas cartas, Paulo orienta Timóteo e também Tito sobre o ministério. E Paulo tem a intenção de fortalecer Timóteo, de esclarecer para Timóteo como é que funciona a igreja, capacitá-lo para lidar com a igreja e também capacitá-lo para ser ministro, capacitá-lo para o ministério pastoral. E quando ele escreve isso, ele começa contando um pouco da sua vida, ele começa contando um pouco da sua história. E as pessoas precisam conhecer um pouco da nossa vida. As pessoas precisam conhecer a nossa história. E a nossa história, ela não pode ser apagada, a nossa história não pode ser ignorada, a nossa história não pode ser ocultada, porque é exatamente a nossa história que revela quem é o nosso Deus. É a nossa violência, é a nossa rebeldia, é a nossa insubmissão, é o nosso pecado que revela quem é o nosso Deus. Como assim, pastor? O meu pecado revela quem é o meu Deus? Sim, o meu pecado revela quem é o meu Deus, porque o meu pecado expõe a graça desse Deus atuando na minha vida. A minha vida pregressa, a minha vida de pecado, revela o que esse Deus fez na minha vida. Revela do que esse Deus é capaz. Revela o poder que esse Deus tem. E mostra que se Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na vida de qualquer pessoa. Nós somos fascinados e fissurados por testemunhos impactantes. Se eu contar um pouco do meu testemunho, talvez o meu testemunho não seja tão importante, impactante para você, porque eu não era drogado, eu não era ladrão, eu não era assassino, eu não era macumbeiro. Então eu era uma pessoa comum. Uma pessoa comum que ouviu o Evangelho, foi tocado pelo Evangelho e aceitou o Evangelho. Então, nós muitas vezes minimizamos o poder do Evangelho de salvar uma pessoa comum. Achamos que o poder de Deus só se manifesta na vida do traficante, na vida do macumbeiro, na vida do drogado, na vida do viciado, na vida do ladrão, na vida do assassino. Mas o mesmo poder que Deus usa para salvar essas pessoas é o mesmo poder que Ele usa para salvar pessoas comuns. É exatamente o mesmo poder. E Ele usa exatamente a mesma intensidade de amor. Então não importa quem a pessoa é, Deus dispensa sobre a vida dela exatamente o mesmo amor. Um amor genuíno, um amor restaurador, um amor transformador, um amor acolhedor. É esse amor que Deus manifesta na nossa vida. Então, se eu for falar de testemunho impactante, eu não posso ignorar o apóstolo Paulo. Um homem de personalidade forte. Quantas vezes nós falamos sobre Pedro? Um homem sanguíneo, um homem carnal. Mas Pedro não chegava aos pés de Paulo. Pedro era um homem explosivo, é fato, é verdade. Mas Pedro
nunca matou ninguém. Pedro era um homem explosivo, mas Pedro nunca perseguiu ninguém. Então Paulo era perseguidor, Paulo era assassino. A Bíblia diz que Paulo adentrava as casas dos cristãos e os arrastava, homens e mulheres, para prendê-los. Um homem violento. E a violência de Paulo não ficava no discurso. Ele não apenas pregava contra aqueles que pensavam diferente dele, ele agia. Ele colocava a mão na massa. E ele infligia violência contra aqueles que pensavam diferente dele. Especialmente aqueles que não podiam se defender dele. Mas Paulo se converteu. Mas Paulo encontrou a fé. Como Paulo encontrou a fé? Não foi Paulo que se decidiu por Cristo. Muitas vezes, quando estamos pregando, nós convidamos as pessoas a aceitarem Jesus. Você quer aceitar Jesus? Você quer se decidir por Jesus? Paulo não se decidiu por Cristo. Pelo contrário, Paulo perseguiu a Cristo. Perseguiu até quando pôde. Perseguiu a Cristo e a igreja. Então não foi Paulo que decidiu-se por Cristo. Foi Cristo que decidiu-se por Paulo. Não foi Paulo que aceitou a Cristo, foi Cristo que aceitou a Paulo. Isso faz total diferença, porque isso mostra, isso revela que em você não há nada de proveitoso, que em você, em mim, não há mérito algum. Não fomos nós que escolhemos servi-lo, foi Ele quem nos escolheu. Não fomos nós que o procuramos, foi Ele que, deixando o trono de glória, desceu à nossa procura. Foi Ele que veio nos procurar. Foi Ele que veio nos buscar. Foi Ele que veio nos resgatar. Independentemente de quem nós éramos. Pessoas comuns ou as pessoas das piores estirpes possíveis. Independentemente de nós, foi Ele quem decidiu-se por nós. E decidindo-se por Paulo, ele interveio na vida de Paulo. Aqui fica claro para nós, quando Cristo passa a fazer parte da vida de alguém, quando Cristo é real na vida de alguém, é quando ele intervém na vida dessa pessoa. Cristo só é real na vida de alguém quando ele intervém na vida dessa pessoa. Quando ele faz parte, de fato, da vida dessa pessoa. Quando Cristo não faz parte da vida dessa pessoa apenas através de discurso, mas na prática, quando Cristo tem voz, quando Cristo tem vez, de fato, na vida dessas pessoas. A descrição que a Bíblia faz do apóstolo Paulo é chamando e comparando, não chamando literalmente, mas comparando Paulo com um animal feroz, com um animal selvagem. Um perseguidor de Cristo, um perseguidor da igreja, conforme ele diz o texto que ele participou da morte de Estevão, quando as pessoas que apedrejavam Estevão depositavam aos pés de Paulo as roupas deles. Em Atos capítulo 8, versículo 1, diz que Paulo consentiu na morte de Estevão. Então, não apenas guardou as vestes daqueles que apedrejavam Estevão, mas consentiu, concordou, estava de acordo com a morte dele. E em Atos capítulo 8 e versículo 3, diz que ele adentrava na casa dos cristãos e arrastava homens e mulheres para serem levados ao cárcere. No capítulo 9, a Bíblia diz que Lucas registra que Paulo respirava ainda ameaças. O capítulo 9 relata exatamente a conversão de Paulo. Respirando ele ainda ameaças, foi até os sacerdotes, foi até as autoridades, para pegar com eles cartas, para ir a Damasco, e lá em Damasco ele iria prender os cristãos que ele também conseguisse. Alexander,
A. Alexander compara essa expressão que a Bíblia usa para Paulo, de respirar ameaças, ao arfar ou bufar de animais selvagens. Quando um touro está bravo, ele bufa de raiva, de ódio, para atacar a pessoa que está à sua frente. Arfar, o que significa arfar? Arfar é respirar profundamente e intensamente. Então preste atenção em uma pessoa quando ela está com raiva. Uma pessoa quando ela está com raiva, ela respira de forma mais intensa. Talvez isso já aconteceu com você. Quando você está nervoso, com raiva de alguma coisa, você respira de forma mais intensa. Então, a. Alexander diz que, quando a Bíblia diz que Paulo respirava ainda ameaças, ele compara Paulo a um animal selvagem que, cheio de ira, cheio de ódio, cheio de raiva, com vontade de atacar, ele respirava, movido por esse ódio. Era isso que conduzia Paulo a ir até Damasco, para prender os cristãos, para prender os seus irmãos e os meus irmãos. E quando a Bíblia diz que ele entrava nas casas dos cristãos para arrastar os cristãos, a Bíblia usa um termo grego, Lucas usa um termo grego, que é o termo limai nomai. E essa expressão limai nomai, ela pode ser traduzida literalmente como um animal selvagem. Quando você lê o Salmo de número 80, versículo 13, ali na tradução bíblica aparece a palavra javali, um javali que ataca. Você sabe que a Bíblia no Antigo Testamento foi escrita em hebraico, mas a primeira tradução da Bíblia foi feita ali um pouco mais de 200 a.C., foi a Septuaginta. A Septuaginta foi uma tradução do hebraico para o grego. E quando a Bíblia hebraica é traduzida para o grego, no texto de Salmo, capítulo de número, ou no Salmo 80, versículo ou verso 13, a palavra que aparece na nossa Bíblia como javali é a palavra que Lucas usa aqui, limai nomai, animal selvagem, animal feroz. É essa a descrição que a Bíblia faz do apóstolo Paulo. Um animal selvagem, um animal feroz, um animal que ataca. E você sabe que o javali é um animal que também ataca pessoas. Aliás, não sei se você sabe, mas o próprio porco doméstico, ele é também um porco que é um tipo de javali também. E também é um animal que pode atacar pessoas. Também é um animal carnívoro. É um animal que muitas vezes pode também oferecer risco às pessoas. E o conceito dessa expressão, o conceito do termo que é usado para Paulo, é o conceito de um animal que despedaça o corpo de outra pessoa, de uma pessoa. Então Paulo, ele está sendo retratado como um animal selvagem, cheio de ira, cheio de ódio, cheio de raiva, pronto para despedaçar como um animal, como uma onça ao pegar a sua presa despedaça o corpo dela. É essa a descrição que a Bíblia faz deste homem chamado Paulo. E esse homem, com todas essas características, foi o homem que quando ia para Damasco, Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Às vezes nós ficamos pensando, por que há pessoas que não fazem mal a ninguém, mas não decidem-se por Cristo? Por que uma pessoa dessa vai se perder? Por que há pessoas que são caridosas, há pessoas que ajudam a quem elas podem, há pessoas que não fazem nada de errado, entre aspas, há pessoas que não fazem mal a ninguém? Por que uma pessoa dessa vai se perder? E por que um homem, um animal feroz igual esse, se salva? Porque esse é o problema. O problema está
em as pessoas acharem que são dignas. O problema está em as pessoas acharem que merecem. Porque eu sou bom, porque eu sou caridoso, porque eu sou amoroso, porque eu só faço bem, então eu mereço ser salvo. E isso tira de Cristo o mérito de Salvador. Essas pessoas terminam tornando-se quem pensa assim. Não necessariamente quem age, mas quem pensa assim. Termina se tornando os mais dignos da perdição. Os mais merecedores da perdição. Tirando de Cristo o mérito da salvação e colocando sobre si mesmos. Deus ama o homem que é violento. Deus ama o pior homem que se possa imaginar, mas que tem convicção daquilo que pensa, daquilo que quer, daquilo que acredita, daquilo que busca, e que quando encontrar-se com Cristo, terá a mesma convicção. Deus não se preocupa com o passado de ninguém. Deus não se preocupa com os pecados pregressos de ninguém. Deus não se preocupa com quem você foi. Deus está preocupado com quem Ele quer te fazer ser. Com quem Ele quer te tornar. Quando eu olho para Paulo, eu vejo nele a seriedade e a sinceridade. Paulo não tenta maquiar quem ele era. Paulo não tenta transpassar uma outra imagem, uma imagem mais positiva de quem ele era. Não. Paulo diz exatamente a Timóteo quem ele era. Contando o seu testemunho, contando um pouco de quem ele era, ele diz: eu era blasfemo. Eu queria defender a fé. Eu queria defender Deus. Mas eu blasfemava de Deus. Porque eu perseguia a Jesus, que é Deus. Paulo diz: eu era perseguidor. Paulo diz: eu era um insano, eu era um opressor. Ele não mascara quem ele era. Por que um homem desse é salvo e muitas pessoas boas, entre aspas, não são? Porque ele não esconde quem ele é. E às vezes uma carinha bonita, e às vezes uma conduta agradável esconde um coração podre. Esconde um coração terrível. Muitas vezes a violência não sai dos meus lábios, mas está dentro do meu coração. Muitas vezes a maldade não sai dos meus lábios, mas está preenchendo a minha mente. E Deus não conhece apenas aquilo que eu falo. Deus não sabe apenas aquilo que eu faço, mas Deus sabe o que preenche o meu interior. Por isso, Deus diz: achei Davi um homem segundo o meu coração. Que mérito há em Davi? Que bela conduta há em Davi? Que bela conduta há em Paulo? Nenhuma. Porque o mérito não é nosso, o mérito é dele. Ele derrama a sua glória, ele derrama a sua unção em vasos de barro, para que a glória seja dele e não nossa. Então, se hoje estamos aqui, se hoje estamos de pé, se hoje cremos, se hoje temos o nosso nome escrito no livro da vida, se hoje temos a certeza e a convicção de que um dia nós vamos ser levados por Cristo a encontrar-se com Ele nos ares, um dia nós desfrutaremos da mesa com Cristo, celebraremos com Ele as bodas do Cordeiro. Isso não é mérito nosso, isso é graça, isso é misericórdia, isso é amor, isso é benevolência de Deus sobre a nossa vida. E eu posso dizer para você que Ele te ama. Ele te ama numa intensidade tão profunda, a ponto de perdoar todo e qualquer pecado, todo e qualquer delito que você cometeu, como Ele fez com Paulo. Deus tirou Paulo das trevas, quando estando no caminho de Damasco, uma luz brilha sobre a vida de Paulo. E uma voz dos céus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6, ele usa essa mesma metáfora, essa mesma comparação, da luz que Deus proclamou e pronunciou em Gênesis capítulo 1, versículo 3, para referir-se a si mesmo, para revelar qual é a obra de Cristo. E eu quero dizer para você que essa luz que dissipa as trevas, essa luz que brilha e irradia, está aqui hoje para trazer claridade à sua vida, para dissipar sobre a sua vida todas as trevas.
para tornar a tua vida clara, transparente, para iluminar a tua vida, para iluminar os teus passos, para iluminar os teus pés, para iluminar a tua caminhada. Essa luz que dissipou as trevas trouxe o resplendor de Cristo sobre a vida de Paulo. Que Cristo comece a resplandecer na sua vida, que Cristo comece a resplandecer na minha vida, que Cristo comece a resplandecer na nossa vida, que essa luz brilhe mais e mais e mais, e que ela se intensifique cada vez mais. Diz o livro de Provérbios 4 e versículo 18, que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Observe que Paulo, ele era um animal selvagem, mas a sua vida com Cristo foi mostrando-se, foi transformando-se, foi revelando-se uma vida produtiva. Se lá no começo Cristo não via nada positivo em Paulo, nada produtivo em Paulo, Paulo agora é um homem indispensável à fé. Paulo agora é um homem indispensável ao cristianismo. E eu estou chacoalhando você a dizer para você que você precisa ser uma pessoa indispensável. Você precisa tornar-se uma pessoa indispensável. E como é que você sabe se você é uma pessoa indispensável ou não? Faça o seguinte exercício. Pense, que falta você faria se aqui não estivesse? Que falta você faria se hoje você decidisse que seria o seu último dia aqui? Faça esse exercício. Como a igreja ficaria sem mim? Como a igreja continuaria sem mim? Que falta o evangelho sentiria de mim se a partir de hoje eu não fizesse mais parte dele? Aí você vai saber se você é indispensável ou não. Eu já disse em outras ocasiões que há pessoas que estão sim na igreja, que fazem parte da igreja, mas às vezes elas faltam um culto que você passa o culto inteiro e você não percebe que a pessoa faltou. Aí de repente no final do culto você está cumprimentando as pessoas, alguém, fulano não veio, né? Realmente não veio. Realmente não veio. Porque não faz falta nenhuma. Porque é dispensável. Seja indispensável, seja importante, seja marcante. Naquilo que você puder, da sua forma, do seu jeito, mas seja indispensável. Que você, ao faltar, cause falta. Que você, ao faltar, gere em nós tristeza. Gere em nós vontade e desejo de ter a sua presença. Mas não apenas em nós, porque não é para nós que você vive, é para Ele. Que você faça falta no reino dEle, que você seja imprescindível, que você seja indispensável no reino dEle. Certa vez, a Bíblia, ao mencionar uma experiência de Paulo, aliás, uma experiência que envolve o nome de Paulo, fala de 7 judeus que tentavam expulsar demônios, eram exorcistas. E ao tentar expulsar um demônio, eles usam o nome do Jesus que Paulo serve. E o demônio responde: Paulo, eu sei quem é. Paulo, eu sei quem é. Paulo é indispensável, porque Paulo era uma ameaça ao reino das trevas. Porque agora ele não vivia mais nas trevas, porque a luz resplandeceu sobre a sua vida. Você só será uma ameaça ao reino das trevas quando as trevas não fizerem mais parte da sua vida. Quando a luz iluminar a sua vida completamente. Deus está, através desta palavra, ministrando na sua vida e promovendo a conversão diária que necessitamos experimentar na sua vida. Porque quando a Bíblia fala sobre a intervenção de Deus na vida de Paulo, a Bíblia fala sobre um ato imediato. Paulo está indo para Damasco, Jesus se manifesta
uma luz brilha, a voz vem e de repente tudo acontece. Deus se manifesta de uma forma imediata na vida de Paulo, mas a conversão de Paulo não foi imediata. A conversão de Paulo não começou ali em Atos capítulo 9. A conversão de Paulo não começou no caminho de Damasco. A conversão de Paulo começa quando ele olha para Estevão. A conversão de Paulo começa quando ele escuta Estevão. A conversão de Paulo começa quando ele presencia o testemunho de Estevão. A conversão de Paulo começa quando ele olha Estevão orando a Jesus e dizendo: perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. A conversão de Paulo começa quando ele vê Estevão sendo apedrejado e não reclama, não murmura, não blasfema, não amaldiçoa ninguém. A conversão de Paulo começou ali. Então eu estou dizendo para você, sim, eu não quero saber se você tem 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos de crente. Eu estou dizendo que Deus está ministrando na sua vida a sua conversão. Jeremias, ao escrever Lamentações, capítulo 5, ele diz: converte-nos a ti e seremos convertidos. Um profeta está dizendo: converte-nos a ti e seremos convertidos. A conversão é um processo. A conversão é paulatina, é gradativa. Que Deus comece, através dessa palavra, a executar conversão na nossa vida. Que nós possamos olhar para essa palavra e nos identificar com ela. Que nós possamos olhar para essa palavra e pensar: poxa vida, eu era igual Paulo. Eu não fazia as atrocidades que ele fazia, mas eu era perdido tal qual ele era. Eu não era tão mau, tão violento como Paulo, mas eu tinha meus problemas, eu tinha meus defeitos. E mesmo assim Cristo me aceitou. E mesmo assim Cristo me recebeu. E mesmo assim Cristo estava de braços abertos. Então que hoje você seja mais crente do que ontem, que amanhã você seja mais crente do que você foi hoje. Que você se aproxime intensamente, cada vez mais, dele. Porque a sua palavra diz: o dia inteiro estou de braços abertos, esperando um povo desobediente e rebelde. E acredite, a conversão de Paulo começa com o testemunho de Estevão. Então há pessoas que você está querendo converter. Há pessoas que você está querendo ver glorificando a Deus também. E você é a Bíblia que essas pessoas vão ler. É o seu exemplo. É a sua conduta, é o seu testemunho que essas pessoas vão observar. É você que essas pessoas vão observar. E é através de você que essas pessoas vão crer. Quando Jesus se manifesta na vida de Paulo, ele sabe o que está acontecendo. Ou ele tem noção do que está acontecendo. Será que você nunca parou para se perguntar por que Paulo não insurgiu-se ainda mais? Por que Paulo não endureceu ainda mais o coração contra Cristo? Faraó endureceu. Por que Paulo não fez? Quando nós lemos o livro de Atos, especialmente a própria narração da conversão de Paulo, capítulo de número 22, capítulo de número 26, Paulo registra algo que Lucas registra algo que ele não registrou em capítulo 9. Ele diz que Jesus disse para ele assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa para ti é recalcitrar contra os aguilhões. Quando Jesus diz isso para Paulo, dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões, Jesus também está chamando Paulo de um animal. Porque o que é um aguilhão? O aguilhão era uma lança com a ponta afiada, na qual os boiadeiros guiavam o gado. Então, para conduzir o gado, eles usavam essa lança, para que o gado fosse para onde eles queriam. E recalcitrar contra o aguilhão significa dar coices no aguilhão. Então, quando Jesus fala com Paulo, Jesus está dizendo: Paulo, tu é igual um animal. Tu está vendo que a lança está apontada para você e você, ao invés de se defender dela, você está dando coices nela. Mas o que seriam esses aguilhões? E eu, ao mencionar
tudo que Paulo presenciou acontecendo com Estevão, eu acredito que a experiência com Estevão era um aguilhão que Paulo carregava na sua vida. Então por que ele, ao encontrar-se com Cristo, ele não insurgiu-se contra Cristo? Ele não endureceu-se ainda mais? Porque ele carregava a experiência que ele teve com Estevão. Porque ele sabia, ele ouviu Estevão dizer: eu estou vendo os céus abertos. Eu estou vendo Deus, Pai, e Jesus à sua direita. Quando ele diz: quem és, Senhor? Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Acabou com aquele homem. Quem está falando com você é o mesmo Jesus. Se você o persegue ou não, eu não sei. Mas quem está falando com você é o mesmo Jesus. E ele está falando com você para despedaçar o seu coração, para quebrar o seu coração. E para fazer de você uma nova pessoa. Ele viu Estevão perdoar, ele viu Estevão suportar o medo das pedras, o medo da execução, e não apenas suportar o medo das pedras e o medo da execução, mas viu Estevão suportar as próprias pedras e a própria execução. E tudo isso ele fez calado. Talvez Deus esteja falando para mim, talvez Deus esteja falando para você, que você precisa começar a suportar algumas coisas calado. Talvez você precisa fechar um pouquinho mais a boca. Talvez você precise ser um pouco mais resistente, um pouco mais resiliente. Há um adágio que diz que há duas coisas que não voltam atrás: a palavra falada e a flecha atirada. Às vezes, no furor, na ira, no momento, a gente fala coisas que machucam, a gente fala coisas que ferem. E depois a gente vai lá: me desculpe, eu perdi a cabeça, eu não queria ter falado isso. Já falou. O estrago que tinha que fazer, já fez. O estrago que tinha que causar, já causou. Então Estevão fica quieto. A única coisa que Estevão diz é: perdoa. Perdoa eles. E com isso, nós estamos vendo que para que aquelas pessoas que nós queremos que se convertam, venham a se converter, elas precisam lidar com essa conduta, com essa postura. Elas precisam enxergar em nós essa conduta e essa postura. Fale menos e ame mais. Suporte mais e reaja menos. Mas nós, a geração da internet, nós nos tornamos muito reativos. Esses dias eu estava vendo um comparativo entre uma pessoa que vê vídeos e uma pessoa que lê livros. Uma pessoa que lê livros, ela adquire uma conduta mais pacífica. Ela se torna mais douta. Uma pessoa que vê vídeos de forma exagerada, digamos dessa forma, uma pessoa que se orienta através de vídeos, é uma pessoa mais reativa, é uma pessoa mais nervosa. E a nossa reatividade tem sido um problema para aqueles que convivem conosco, um problema para nós. Seja menos reativo. Como eu disse, reaja menos e ame mais. Paulo está nos mostrando como realmente a obra de Deus acontece, se materializa, se manifesta nas nossas vidas. Ou nós aprendemos isso, ou nós aplicamos isso, ou nós praticamos isso, ou nós nos distanciamos gradativamente da verdade do Evangelho e do Senhor do Evangelho. Mas à medida que entendemos isso, que assimilamos isso, que nos tornamos isso que a palavra está dizendo, nós nos aproximamos dele. E nós nos tornamos semelhantes a ele. Nós nos tornamos cada vez mais parecidos com ele. Jesus fala com Saulo ali,
no caminho de Damasco. E quando Jesus fala com Saulo, quando Jesus se revela a Saulo, através da luz e da voz, Jesus poderia muito bem exterminar aquele homem, por ser um perseguidor, por ser um opressor, por ser um blasfemo. Mas Jesus não extermina aquele homem. Jesus não se manifesta a Saulo para esmagá-lo. Jesus se manifesta a ele para salvá-lo. Ele está se manifestando na sua vida através da sua luz, que está brilhando sobre você, e através da sua voz, a sua palavra que está sendo ministrada sobre a sua vida. E às vezes a palavra é dura, e às vezes a palavra é desafiadora, e às vezes a palavra confronta, mas não é para esmagar, é para salvar, é para dar vida. E essa palavra, ainda que seja dura, ainda que seja mais cortante do que qualquer espada afiada dos dois lados, ela é apta e é poderosa para salvar. Eu fui blasfemo, eu fui perseguidor, eu fui opressor, mas quando ele está prostrado diante da luz, ele ouve uma voz, e a voz diz: levanta-te. Essa voz é a voz que ecoa aqui hoje, dizendo para você: levanta-te. E quando ele ouve essa voz, levanta-te, ele decide levantar-se. Então a resposta de Paulo e a obediência de Paulo àquela voz foi uma obediência racional, consciente e livre. Jesus não manipula as emoções de ninguém. Eu, para me expressar com você, às vezes, intensifico a minha voz para enfatizar aquilo que eu estou falando. Mas Jesus não manipula as emoções de ninguém. Ele expõe para você a realidade, a verdade. E tal qual Paulo, a sua resposta e a sua obediência tem que ser racional, tem que fazer sentido para você, tem que ser consciente, tem que ser livre. Você não é obrigado a nada. Jesus não te obriga a nada. Jesus não te oprime a fazer nada. Quem era opressor era Paulo. Jesus, ao falar sobre Jesus, o evangelista João registra no capítulo 8, versículo 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus não oprime ninguém, Jesus não aprisiona ninguém, Jesus liberta. É liberdade que nós encontramos em Cristo. Então Paulo está dizendo: eu fui blasfemo, eu fui perseguidor e eu fui opressor. Fui. É verdade. Exatamente isso. Ele foi. Ele não mascara quem ele era, mas ele está dizendo fui. Ou seja, o verbo está no passado. Ele não é mais. A partir do momento que Paulo encontrou-se com Cristo, a sua vida mudou, a sua conduta mudou. As suas atitudes e as suas ações mudaram. Se você encontrou com Cristo, a sua vida precisa mudar também. E ao escrever esse texto, ele diz: a graça de nosso Senhor superabundou. Em outra tradução, ele diz: a graça de Deus transbordou. Por que a graça de Deus transbordou sobre a sua vida? Porque ele disse: eu agi na ignorância, eu agi na incredulidade. Então Deus tem graça para você, se você age na ignorância. Deus tem graça para você, se você age ainda na incredulidade. Atos 17:30 diz que Deus não toma em conta o tempo da ignorância. Mas o contrário também é verdade. Se por um lado a graça transbordou sobre a vida de Paulo e transborda sobre a sua vida por agir por ignorância, por outro lado, agir conscientemente, agir equivocadamente, conscientemente, impedirá da graça se manifestar sobre a sua vida.
Paulo escrevendo aos Romanos, ainda capítulo 5, versículo 20, ele diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O pecado faz parte da nossa vida antes de Cristo. Não que após Cristo não pecamos, mas o pecado não nos domina. O pecado não nos controla. O pecado não nos escraviza mais. Então é nesse período que a graça superabunda. E ele diz, a graça superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. O amor de Jesus Cristo abraçou, acolheu e transformou o seu inimigo. Oxalá que o exemplo de Cristo passe a fazer parte da nossa vida. E que esse amor, que o amor que temos recebido de Cristo, que o amor que faz parte da nossa vida, que o amor sendo real, sendo sincero, nos faça ter a mesma atitude de Cristo, nos faça abraçar, acolher, perdoar os nossos inimigos. Porque quando o amor de Cristo nos faz perdoar, abraçar o nosso inimigo, isso revela, isso mostra que esse amor já nos abraçou, já nos acolheu, já nos perdoou, já nos transformou e já nos regenerou. Nos fez, de fato, uma nova pessoa. E é para isso que Deus chama você, para ser uma nova pessoa. Independentemente se você já é crente ou não. Porque quando nós falamos em ser uma nova pessoa, nós sempre atrelamos a uma pessoa que ainda não é convertida. Não. Eu, como pastor, preciso ser uma nova pessoa a cada dia. Então, que você, independentemente de quanto tempo você tem de cristão, que o amor de Cristo faça de você, a cada dia, uma nova pessoa.